Olá! Vamos para o segundo capítulo de Em Busca de Mim. Ai, tô muito animada de voltar com esse projeto e que eu possa ter todos os dias a regularidade dentro dessa rotina maluca ler para vocês. Então a gente vai agora para o capítulo 2. Vala, todos os meus tios e tias estavam em casa comendo, dançando, esperando você nascer. Mãe Alice Davis. Anos atrás, quando minha mãe contou a história do meu nascimento, fiquei bem surpresa. Era uma memória feliz e saudável. Mamá, como eu chamo, tem a tendência de contar histórias chocantes do nada. Parentes se engraçando uns com os outros ou com ela. Começou a cuidar dos irmãos aos 4 anos. As traições do meu pai. Enterrada entre todas essas narrativas fabulosamente terríveis, há um conto encantador, a história do meu nascimento. Mamá tem duas expressões que provocam muito riso e também uma sensação de conforto em mim e meu irmão. Uma é má, uma forma afetuosa de nos chamar. Ou os filhos dela, a outra é a coisa e tal. Ela sempre inclui essa expressão nas frases, como se o sotaque da Carolina do Sul, ela dizia: Vala, quando você nasceu e coisa e tal, todos os teus tios e tias, coisa e tal, todo mundo estava lá. Eles também bebendo, dançando e coisa e tal, esperando por você. A Santa Clara Johnson estava atrasada e coisa e tal, então sua avó fez o parto. Estava todo mundo feliz. Quando ela me contou essa história pela primeira vez, deixei um longo instante de silêncio se instalasse no final. Fiquei esperando por uma reviravolta, fiquei esperando por uma interjeição, algo que tenha interferido na beleza do momento. Mas aquela virada terrível nunca veio. Era uma história de família linda e comum, centrada na minha chegada à terra dos vivos. Para meu espanto, a história do meu nascimento não me confundiu nem me trouxe dor ou incômodo ao âmago do meu ser. Era apenas uma história de amor e vida. Amo muito essa história e sempre peço que minha mãe a reconte. É sério, eu peço o tempo todo e toda vez ela conta, adiciona um detalhe maravilhoso que comeu um sanduíche de sardinha, cebola, tomate e mostarda logo depois de dar à luz. Uma combinação nojenta. Eu sei, mas ela explica. Foi o melhor sanduíche que comi na vida. Ela me deu o nome de Viola em homenagem à minha tia-avó por parte de pai. Nasci no dia 11 de agosto de 65, em São Mateus, Carolina do Sul. Quinta de 6 filhos, na casa dos meus avós maternos, na Plantation Siglo. E assim era ainda um sistema colonial agrícola de plantação. Não uma fazenda. Dirigi pela longa estrada de terra, mais ou menos 650 hectares, adentro e chegar à casa do latifúndio, linda, enorme e branca. Dirija um pouco mais e lá estará a pequenina igreja de um cômodo só. E caso se aventure mais um pouco, chegará ao degrau da casa dos meieiros, banheiros e chuveiros externos e o poço. Meus avós maternos, Monseu e Harry Logan, assim como outros meeiros, tinham uma casa de cômodo só, uma grande lareira. A filha deles, Mamá, a mais velha de 18 filhos, parou de estudar no 8º ano, porque engravidou e também porque apanhava muito na escola. E com isso, quero dizer que ela era espancada até ficar com feridas abertas e sangrar. Minha avó, tia, tiveram que ir à escola e confrontar os professores, que também era negra, mas com a pele mais clara e sofria com um problema muito comum chamado colorismo. Ela punia minha mãe por ser retinta do interior e caipira e por ter cabelo duro. A família de Mamá não tinha privadas, chuveiros ou banheiros dentro de casa. Isso, misturado à quantidade de crianças e à pobreza terrível, significava que, por vezes, ela cheirava a xixi. Mais um atributo vergonhoso e que motivava o medo e a raiva da professora em relação à retinta Mamá. Mais uma vez, associando a cor da pele a tudo que é negativo e errado. A verdade é que senti um tipo diferente de tristeza por minha mãe quando descobri que de fato motivou a decisão dela de não voltar à escola. Mesmo assim, minha mãe seguiu com a vida. Ela se casou e teve o primeiro filho, meu irmão John Henry. Aos 15 anos teve a minha irmã Diane. Aos 18, Anitta. Aos 19, Delores. Aos 20, eu. E aos 22, anos mais tarde, aos 34, teve a minha irmã Daniele. Apenas 11 dos 18 filhos de Monsell e Henry Logan sobreviveram. Mamá, obviamente, sendo um deles. Foram vários natimortos.
e um bebê do qual minha mãe falava constantemente que morreu em um incêndio quando recém-nascido. O nome desse bebê era Dolores. Mamá conta que por volta dos 4 ou 5 anos tinha uma gigantesca responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos. Ela conta que tirava chupeta da própria boca para colocá-la na boca do irmão, de tão criança que era. Como a maioria das crianças na época, enquanto os adultos trabalhavam na plantação, ela era deixada sozinha em casa, sem supervisão de algum adulto. Com frequência, ela cozinhava e limpava e trocava as fraldas. Ela estava brincando com fósforos um dia na lareira da cabana de madeira onde moravam e o tapete começou a pegar fogo. Isso sustentou mamá e ela pensou rápido e pegou o irmãozinho Jamie e correu para fora da casa. Conforme a casa era consumida pelo fogo, ela conseguiu voltar para pegar a irmãzinha que estava no quarto dos fundos. Qual Dolores foi encontrada estava perfeita e lindamente intacta, mas morrera por inalar fumaça. Ela era um bebê linda, parecia uma boneca, contava a mamá. Infelizmente, ela levou a culpa pela morte da bebê e foi espancada pelo pai e pela mãe. Minha mãe diz que até hoje tem problemas em um dos braços por causa disso. Mamá sempre contava essa história por fim, depois de tantos anos, eu disse a ela: Você sabe que não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Eu estou dando permissão para você se perdoar. Seus pais estavam errados por te espancar. Foi um acidente. Você não deveria sequer ter sido colocada naquela posição. Silêncio doloroso. Então ela simplesmente mudou de assunto. Sei que mamá nunca vai se perdoar mesmo que anos depois tenhamos contado na certidão de óbito que mamá não teria e não poderia ter mais de 3 anos, ou 4 ou 5, quando a irmãzinha morreu. Adoro olhar para minha mãe. Absorvo cada detalhe do rosto, das mãos, da pele dela. Observo todas as cicatrizes. Algumas me lembram do abuso que ela sofreu. Outras, não. O braço esquerdo machucado, a cicatriz no antebraço direito, causada pelo meu pai quando a rasgou. Cicatrizes no rosto, nas pernas, cicatrizes, penso na complexidade do seu coração de criança, comparada à guerreira maternal e feroz que tirava a peruca para acabar com quem se atrevesse a pensar em machucar seu bebê. Penso na coragem dela ao lutar pela reforma da Previdência Social nos anos de 70, sendo presa, nos segurando em um dos braços e brandindo o punho com o outro enquanto éramos jogados em viaturas. Ela discursando na Brown University, posso ter estudado só até o 8º ano. Estava nervosa, mas falei: penso na mulher que sobreviveu a um terrível abuso sexual, apenas para se casar com meu pai, que era exatamente agressivo, mas que depois de muitos anos tornou um parceiro de verdade. Tudo isso me vem à mente quando olho para os dois maiores amores da minha vida, minha mãe, e a ouço recontar nas mesmas histórias. O médico disse que você ia ter uma cabeça enorme, uma barrigona e pernas tortas, disse a minha mãe, enquanto dava garfadas no arroz e bebia sua mimosa. Estava contando uma história de quando eu tinha mais ou menos 2 anos. Você estava no Memorial Hospital, era só um bebê. Eles colocaram todos aqueles aparelhos em você, tinha toda aquela crosta e pus, coisa e tal, ao redor dos olhos e nariz. Seu pai foi lá, teve que ver, e foi a primeira vez que vi ele chorar como um bebê. Eu sabia que meu leite estava ruim. O médico disse que você não ia nascer, sabe, normal. Mamá estava visitando minha casa em Los Angeles quando contou essa história. Era um dia de folga das gravações de How to Get Away with Murder, também conhecida como Defender um Assassino. Estava no quintal, eu sabia a história de cor, mas ouvir mesmo assim. Ela queria fazer um experimento com você. Disse que ia quebrar suas pernas para ver se elas cresciam retas. Mas vi como ela me olhava, não sou burra. Ela viu que eu era pobre e negra, então tirei você daquele hospital. Aquele médico ficou falando: Senhora Davis, você está cometendo um erro. Mas eu falei que não iam fazer experimentos com a minha bebê. Te levei para casa da senhorita Cora e ela fez sopa de feijão de lima e você comeu a tigela toda e bebeu um copão de água gelada. E foi isso. A senhorita Cora é nossa parente distante e vive em Prospect Rail, um projeto habitacional para pessoas de baixa renda em Paucourt, Rhode Island. A senhora Cora disse: Tenho nada errado com esse bebê. E depois da sopa, você abraçou a perna dela e não soltava por nada. Eu só escutava sempre um silêncio. Tenho a vaga memória desse momento de abraçar a perna da senhorita Cora, sentindo gratidão, mas só me lembro daquele momento.
Sei que o médico não estava vivo hoje porque isso foi quando você era bebê, mas queria que ele te visse agora, diz ela, como sempre, como uma grande explosão de alegria, rindo e gargalhando. Você tem pernas tortas, nem uma barrigona, sua cabeça é grande, mas é o que te faz ser uma boa atriz. Vala, prepare para sua mãe outras mimosas, ou você sabe do que eu estou falando. Não importa o que eu faça, não consigo fazê-la lembrar da palavra mimosa. Então parei de tentar, porque meio gosto do jeito que ela fala. Corro para preparar outra mimosa com mais suco e champanhe, já ansiosa reunindo coragem para fazer uma pergunta muito arriscada. Qualquer coisa para arrancar segredos dela. A história da grande cabeça é uma das suas favoritas. Cresci odiando essa história. Deixo que ela termine antes de perguntar algo mais desafiador. Uma das belezas de envelhecer é poder conhecer melhor os pais. Ah, mãe, você chegou a ter um caso. Já se apaixonou por outra pessoa? Você teve um caso com Howie? Howie era um cara branco muito legal que morava no segundo andar do número 128 da Washington Street. Vou espirrar. Desculpa, a alergia hoje tá terrível. Vai mais um. Nunca espirrou só, desculpa. Era um cara branco muito legal que morava no segundo andar do Howard Washington Street, um complexo de apartamento que moramos. Toda vez que meu pai batia na minha mãe, ele corria para o apartamento de Howard. Ele lavava as feridas dela e deixava minha mãe se esconder lá até que meu pai se acalmasse. Era a personificação do estereótipo do hippie dos anos 70. Aquele Howie, ele tocava violão para nós e nos dava doces, só doces normais, sem, digamos, aditivos. Não, Vala, nunca fiz nada com Ron. Ele era só um cara legal. Seu pai sempre me acusou de me meter com ele. Tenho que dizer que fiquei decepcionada. Eu estava esperando não apenas por algo indecente, mas meio esperava que minha mãe tivesse alguma história em que eu explorasse sua alegria, seus desejos ou um pouquinho de felicidade, mesmo que fosse tendo um caso. Ela tomou outro gole. Mas me apaixonei pelo meu ginecologista. Me endireitei. Ah, é mesmo? Vale, estou grávida de Daniele. Sabe que ele cuidava de mim, me ouvia. Eu estava muito sensível na época, ele foi tão legal. Esperei por mais detalhes, mas foi só isso. Ela se apaixonara por um homem que cuidara dela. Teimosa como um touro, inocente como uma criança e fiel mesmo quando abandonada, louvado seja Deus pelas mimosas, ou como mamá as chamava, momosas. Quando jovem, pensava talvez de maneira arrogante que podia me sair melhor que minha mãe. Eu ia lutar com dragões, ser mais forte e mais confiante, não ia fugir das lembranças ruins. Eu ia ser uma heroína, uma vencedora. Mas você conhece aquela frase? Me mostre um herói e te mostrarei uma tragédia. Como geek do teatro, aprendi que as tragédias sempre terminam com a queda de herói. Todos que foram influenciados por ele, que as beneficiaram dele ou que confiaram nele são esmagados na queda. Heróis sempre causam a própria queda, como é o caso do Édipo. Eu não queria causar minha própria queda, não queria seguir a vida, não ser responsável pela minha imprudência, queria estar mais consciente do meu calcanhar de Aquiles. Acreditava que a autoconsciência era o que garantiria minhas bênçãos. Não fazia ideia da gigantesca tarefa que estava pedindo ao universo. Em um desses episódios, no qual minha mãe revelava fatos extremamente importantes de maneira espontânea, sem aviso ou contexto, ela me contou que, embora tenha usado o nome de Mary Alice Davis durante boa parte da vida, seu nome real era Mai. Ela sempre dizia, não, Mai. Cedo ela trocou o nome para Mary, porque todas as garotas do interior se chamavam Mai. E ela não queria ser como todo mundo. Como isso é profundo. A mulher que me esforcei tanto para não ser foi a musa inspiradora em How to Get Away with Murder. Ela só contou a mim, as minhas irmãs, sobre a mudança de nome já muito tarde na vida. Eu tinha 35 anos quando descobri. Não foi uma mudança oficial, apenas informal. Quando ela me contou certamente, não foi como uma confissão, e sim como uma correção. Era quase como se estivesse insultada por dizer o nome dela errado. Estava enviando dinheiro a ela via Western Union, como sempre fiz. Vala, pare de escrever Mary. Meu nome não é Mary, é mãe.
Você cisma em escrever meu nome errado. Silêncio. Mamá, do que você está falando? Você sempre foi Mary, Mary Alice Davis. Vala, eu sempre fui mãe. Só nunca gostei desse nome. Todo mundo no interior se chama mãe. E eu estou confusa. Minha identidade diz Mai. Então enviei para Mai Alice Davis. Silêncio. Vala, você ouviu o que sua mãe disse? Não ouviu? Ah, sim, ouvi, mãe. Não questionei. Por mais confusa que eu estivesse, não queria fazer perguntas porque ela não parecia disposta a responder. Além disso, eu ia me dar uma surra quando me visse de novo. Não estou brincando. Após 2 gerações de escravidão, por mais dócil que ela parecesse, às vezes minha mãe tinha um gancho de direita brutal. Então, nem mencionei que o nome da irmã dela era Mary. Um fato interessante diante da mudança de nome dela, Mai para Mary. Por mais que eu tenha tentado esculpir mamá, não na tentativa de chegar ao cerne de quem ela é, nunca consegui. Existem décadas de segredos reprimidos, traumas, sonhos e esperanças perdidas. Era mais fácil viver sobre aquele véu e vestir uma máscara do que lidar com ele. Diferentemente da minha mãe, meu pai era um homem mais simples. Dan Davis nasceu em 1903, 1936, em St. Matthews, Carolina do Sul. Pelo que sei, ele tinha 2 irmãs, não consigo me lembrar do jeito nenhum, mas ele tinha acreditado em um relacionamento ruim com um padrasto cujo sobrenome era Dudson. Papai disse que estudou até o 5º ano, mas avaliado sua caligrafia ao longo dos anos, eu diria que a educação formal dele parou perto do segundo. Ele pode não ter estudado, mas não era burro. Analfabeto aos 15 anos. Aprendeu a ler porque um amigo o ensinou observando outdoors na estrada. Aos 15 anos, após anos de agressões, ele fugiu de casa para trabalhar como tratador de cavalos em hipódromos pelo país. Tratou de algum dos maiores cavalos de corrida da história. E mesmo assim odiava o trabalho. Com tristeza, mamá conta que meu pai nunca tratou dos famosos puro sangue. Secretária, ainda temos fotos deles com vencedores, porque o tratador quase sempre saía na foto quando o cavalo ganhava. Quanto mais jovem eu amava ir trabalhar com meu pai, amava estar cercada de cavalos. Até o cheiro do esterco do feno e da comida dos cavalos me empolgava. Vê-los nos estábulos e alimentá-los com meu pai é uma lembrança feliz. Quando os donos apareciam e diziam ao meu pai como escovar os cavalos e como alimentá-los, a atmosfera se transformava em algo muito diferente. Quando meu pai estava perto daquele homem, era quase como se fosse um escravizado e eles e seus senhores. Ele fazia 5 tarefas de uma vez. Para piorar, tratadores recebiam um salário como que mal dava para viver. Imagine tirar sua família do sul com esperança de uma vida melhor. Mesmo assim, tudo que você tem, tudo que consegue ganhar não é suficiente para mantê-los vivos e funcionais. Ele ficava visivelmente satisfeito por presenciar as dificuldades do trabalho dele. Acho que era uma forma de validar a realidade da situação que ele vivia. Mas meu pai, que chamava-os de mapapá, era mais do que trabalho. Ele era um excelente contador de histórias. Também tocava gaita e violão muito bem. Ele amava soul, jazz, blues, principalmente B.B. King. Como o mapapá já faleceu, nunca saberei que fantasmas o fizeram fugir de casa aos 15 anos. Por mais que o ame, sei que eles assombraram-o a vida inteira. Eles se estranharam nele, transformando-se em ódio de alcoolismo. Esse ódio costumava ser extravasado no dia do pagamento. Sempre fui introvertida e, quando criança, era muito tímida. Bem cedo, me tornei uma ávida observadora do mundo ao meu redor. Eu me camuflava em quase qualquer ambiente e conseguia viver e ver sem dizer nada. O que via em meu pai era um homem que, sozinho e solteiro, podia pagar o salário e gastar tudo com mulheres e bebida. Mas ele não era sozinho. Durante a minha infância, meu pai tinha 5 filhos para alimentar, exceto minha irmã Daniele, que quase 12 anos mais nova que eu. Cada centavo que ele ganhava era para nós, embora trabalhasse duro, aguentando o respeito de donos brancos de cavalos, não era suficiente. Então ele se enfurecia. Seus casos não eram segredo para ninguém. A única outra de que me lembro em detalhes era Patrícia, uma mulher
corpulenta que morava perto de Howard Street, em Central Falls. Ficava nos limites da cidade que tinha só 2 quilômetros quadrados. Meu pai me levava até lá, sempre me dava $1 ou 75 cents em moedas de 25 para não contar a mamá onde íamos. Tudo bem, papai dizia que eu, empolgada ao aceitar o dinheiro, eu não tinha mais que 5 ou 6 anos. Meu pai estava sempre bem vestido e muitas vezes teve um carro bacana. O carro daquela época era um conversível. Não me pergunte como ele conseguia pagar aquele carro, mas considera esse período como bons anos financeiramente falando. Ele ia ao apartamento de Patrícia e lá atendia a porta nua, o que me traumatizou profundamente. Ela, eu ficava petrificada. Ela não fazia qualquer tentativa de esconder nem seu traseiro nu, nem as más intenções com meu pai. Em vez disso, corria para os braços dele, beijando e dando risadinhas. Adam, é a sua bebê? Eu queria dizer, hum, eu sou a bebê da mamá, não sua. Eu a odiava. Meu pai apenas dizia: vá lá para baixo e espere o seu pai. Patrícia então fechava a porta na minha cara rindo. Eu odiava ir lá para baixo. Eles queriam que eu brincasse com uma garotinha da minha idade. Ela tinha os melhores brinquedos, mas nunca queria brincar comigo. Não queria que eu tocasse em seus brinquedos. E a mãe dela parecia que me enxotava dali. Eu acabava sentada sozinha, querendo a minha mãe mais do que nunca. Depois de muito tempo, meu pai aparecia e repetia: não conte a sua mãe onde estivemos. E assim que chegamos em casa, minha mãe perguntava: aonde vocês foram? Papai me deu 75 centavos para não contar. Dizia eu sem pensar. Meu pai revirava os olhos e a confusão era armada. O caso com Patrícia terminou quando mamá descobriu que ele estava no bar da cidade com ela. Mamá nos disse que já voltava. Ela saiu do apartamento, foi até lá e deu um tapão em Patrícia, que caiu do banquinho em que estava sentada. Meu pai ficou lívido e deu um tapa na minha mãe. Ironicamente, Patrícia escreveu uma carta para minha mãe expondo o canalha imprestável que meu pai era. Minha mãe guardou a carta debaixo do colchão por muito tempo e às vezes pegava para ler. Isso sempre a deixava deprimida. Minhas irmãs e eu também e também a líamos. Na minha fantasia, sempre imaginei pensando no que diabos fazer com aquela informação. Desejava que mamá pudesse ter adquirido meios para imaginar uma vida livre daquele tipo de dor, uma que rejeitasse tudo que a família ensinara ela sobre casamento e nunca desistir, nunca deixar de ser um homem mesmo que ela atraísse e aguentar todo tipo de abuso. Imaginei que se tivesse vocabulário e os recursos, ela simplesmente diria: me ajude, me guie. Mas ao mesmo tempo adulta e com filhos, ela ainda era aquela garotinha negra de 15 anos do interior da Carolina do Sul, que engravidou e se casou antes que tivesse idade para dirigir. Minha irmã mais velha, Diane, conta a história de uma briga dos meus pais fora de casa. Meu pai gritava: mãe Alice, você quer que eu fique ou vá embora? Diga, você quer que eu fique ou vá? Minha irmã estava enviando mensagens telepáticas. Por favor, diga a ele para ir embora. Diga a ele para ir, mamãe. Mas minha mãe só gritou: quero que você fique. Era uma escolha que traria enormes consequências. O abuso provoca tantas lembranças traumáticas que misturaram com atitudes difíceis de se livrar. Pode ser algo que tenha acontecido 40 anos antes, mas permanece vivo no presente. Como eu disse, mãe Alice tem um coração leal, seu coração se apega e não pede nada em troca. Ela mostra as garras apenas quando aqueles que ama precisam de proteção, ou para defender quem sente que lhe pertence. Minha mãe nunca ergue os punhos para defender a si mesma. Existe uma linha muito tênue entre predadores e abusadores. E minha mãe, ela se autossacrifica à custa da própria alegria. Uma noite, meu pai chegou em casa do bar e caiu na porta de entrada. Minha mãe gritou, já na cama: todos vocês. Ela o ajudou a ir até a cama. Ele tinha levado uma facada nas costas, na parte inferior, lado esquerdo. Fui espiar. Minha mãe tirou a camisa dele e usou um pano com água oxigenada para limpar o sangue. Era um ferimento profundo, com a pele pendurada. Meu pai ficou gemendo e dizendo: mãe Alice, não chama ambulância, não chama ambulância, mãe Alice. Por fim, mãe ficou perto da cama chorando. Lembro de entrar e ficar ao lado dela. Ela me abraçou e disse: não posso fazer nada, não posso fazer nada. Só ficamos ali e eu me lembro de esperar que ele morresse. Imaginei como nossa vida seria sem ele. Imaginei uma vida sem ataques de ódio
embriagados e constantes agressões que minha mãe sofria. Secretamente senti como nossa vida seria muito melhor. No dia seguinte ele estava melhor. A morte não viria até 2006. Cara, minhas orações seriam diferentes dessa vez. Cada último suspiro que ele dava, eu suspirava junto com ele. Vim da St. Matthews, Carolina do Sul, uma área influenciada pela cultura gula da Cia Islam. Meu pai, assim como minha mãe, cresceu acreditando em rentes, espíritos malignos e fantasmas. Meu pai fez os rentes estarem presentes na nossa vida. Não podíamos varrer seus pés. Ele estava lívido, dizendo que aquilo significava que iria preso. Disse que já tinha sido preso por esfaquear um cara que puxou sua camisa acima da cabeça. Não podíamos passar por um lápide sem fazer o sinal da cruz, o movimento do sinal da cruz católico. Ou a pessoa morta não descansaria em paz. Teríamos que cuspir no dedo, enfiá-lo na terra e passar pela lápide de novo. Não poderíamos olhar no espelho no escuro por muito tempo, ou nos transformaríamos em monstros. Se acordássemos meio tontos pela manhã, ainda sem nos mexer ou falar, meu pai entrava correndo no quarto e perguntava: o que foi, o que foi? Antes que pudéssemos responder, ele dizia: a bruxa está solta, são os reis. Eu sei, eu os peguei. Ele pegava um papel pelo papel ou pano, jogava uma pitada de sal e pimenta e sacudia sobre nós para se livrar da bruxa. É óbvio que já estávamos totalmente despertos e começamos a nos mexer. Aquilo era prova de que papai havia espantado os rens. Como o ar vitorioso, ele procurava saber mais. O que aconteceu? Você teve um mau pensamento sobre uma pessoa mais velha que viu? Delores ou eu mencionávamos o velho cabeludo que morava no fim da rua, e que achávamos parecido com um monstro, o Senhor Miyaka, para ser mais exata. O Senhor Miyaka era um personagem fictício em uma lenda popular de Joseph Jacobs, compilada em seus contos de fadas ingleses, que comia garotinhos no jantar. Toda vez que esse homem passava por nós, sussurrávamos para nossa irmãzinha Daniele. Daniele, lá vem ele, o Senhor Miyaka. Isso fazia ter calafrios. Ela parava imediatamente o que quer que estivesse fazendo de errado. Chega, chega, dizia papai de novo, passando o papel com sal e pimenta sobre nós. Parem de mexer com aquele homem. Estão ouvindo? Pare até de pensar coisas ruins sobre ele. Por causa do papai, o mito de Rens fazia parte da nossa vida. Rens, que também são mencionados em Sol, para todos eram equivalentes às fúrias sobre os quais mais tarde aprendi no teatro grego. As fúrias são deusas nas tragédias gregas, que vêm do submundo para se vingar de uma pessoa que fez algo errado. O propósito das fúrias era fazer a pessoa pagar pelos erros, mesmo se a parte deles fosse uma maldição geracional. Os rituais de Henrique, que o papai nos lembravam, de nós responsabilizarmos, ele fazia pontos que nos ajudavam a lidar com a vida. Era um guia interessante do qual nunca duvidei a adolescência. Confiei 100% nos reis, até não fazerem mais sentido. Conforme me afastava de meus pais, buscava minha individualidade, deixando de lado o que me ensinaram. Meu pai e minha mãe estavam fugindo de memórias ruins. Ambos tinham sonhos e esperanças desconhecidos. Nenhum contava com as ferramentas para lidar com o mundo e encontrar a paz e a alegria. Mamãe trabalhou esporadicamente em fábricas. Era uma apostadora compulsiva. Meu pai era alcoólatra e desaparecia por meses quando éramos muito pequenos. Ele sempre voltava, mas quando eu tinha 5 anos, me lembro dele ficar longe por um longo período. Só mais tarde me dei conta que ele estava entorpecido e que, sem dúvida, é uma solução compreensível para lidar com este mundo problemático. Então ele voltava de sabe-se lá onde e espancava mamá, atacado em vez de ser atacado. Ele foi distante para Ele foi distante para nós durante a maior parte da minha infância. Eu não sabia como me aproximar. Meu pai foi o primeiro homem que me amou. Ele me buscava na escola durante o almoço, quando fazíamos refeição. Fora da escola, me levava para restaurantes familiares para comer salsicha, cachorro-quente com carne moída, cebola e sal de aipo. Ele inseria uma moeda de 20 centavos nas máquinas do cavalo mecânico e me deixava montar. Um sorriso de orelha a orelha, antes de me levar de volta para a escola. Ele me amava, isso eu tenho certeza, mas o amor e os fantasmas que assombravam lutavam por espaço dentro dele e às vezes os fantasmas venciam. Uma das muitas memórias que define meu pai é de quando eu tinha 14 anos, morávamos em número 4 da Park Street, uma casa de 2 andares para 2 famílias. O andar de cima não tinha eletricidade nem aquecimento, mas pelo menos era uma casa de 2 andares. Tínhamos uma casa toda para nós.
Minha irmãzinha Daniela tinha mais ou menos 1 ano e meio e eu daria a minha vida por ela. Era o bem mais precioso que tínhamos. Bem, meus pais estavam brigando. Nunca soube o motivo. Na maior parte do tempo, as brigas começavam com meu pai, que queria extravasar. Ele estava gritando um com o outro e meu pai pegou um copo. Agarrei Daniele com um braço e coloquei o outro entre os meus pais, tentando fazê-los parar. Minha outra irmã não estava em casa. Minha irmã mais velha, Diane, tinha me deixado um aviso em tom sério. Se eles começarem a brigar, tente pará-los. Até então, nunca havíamos tentado fazer isso por medo daquela situação piorar, porque ia piorar com o meu braço entre eles, disse gentilmente. Papai, por favor, pare, não funcionou. Me diz o que eu não vou partir a sua cabeça, mãe Alice. Me diz, então, ele quebrou um copo na lateral da cabeça da minha mãe. E eu vi o vidro cortar a parte superior do rosto dela, perto do olho, e o sangue jorrar. Muito sangue. Não consegui mais. Não consegui mais ficar assistindo, sem fazer nada, enquanto ele erguia a mão para atingi-la de novo. Então gritei: Pare! Pare com isso agora, papai. Me dá o copo, me dá. Vi minha mão tremer descontroladamente, meu coração estava disparado e o medo me dominava. Meu pai ficou encarando a minha mãe, querendo atingi-la de novo. Ele olhou para mim e continuou segurando o copo, o olhar fixo em minha mãe. Seus olhos estavam injetados, querendo muito atingi-la de novo. E eu gritei outra vez: Me dá! Era como se quanto mais alto eu gritasse, mais medo eu sentia liberado. E ele finalmente me deu o copo e se afastou. Escondi o copo e senti como se tivesse levado uma surra ou corrido 50 quilômetros. Tive que enfrentar meu pai, a figura de autoridade, a pessoa que deveria tirar o copo de mim, que deveria me ensinar o certo e o errado, a figura mais assustadora da minha vida e o primeiro homem que todas nós amamos. Assustador. Sem saber, eu tinha sido marcada, influenciada pelo comportamento deles e por tudo que eram. Por mais que desejasse que a minha vida a fosse melhor, as únicas ferramentas que eu recebera para lidar com o mundo fora, aquelas dadas por eles, pela maneira como falavam, pela maneira como brigavam, pela forma como minha mãe fazia concessões, como eles amavam e a quem amavam, me moldou. Se eu não escapasse daquilo tudo, a exaustão, o esgotamento seria tudo o que eu sentiria depois de cada luta da minha vida, até mesmo as menores. Aquela briga marcou o começo da minha mudança. Pensando na noite em que enfrentei meu pai e limpei o sangue da minha mãe, eu sabia que a minha vida seria uma luta. E eu percebi, eu tinha força para lutar. Cara, isso é muito profundo. A gente não é as dores dos nossos pais, mas essas dores nos aprisionam por muito tempo, até que a gente escolhe lutar para ser feliz no lugar dele. Amanhã, capítulo 3. Até amanhã.